Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Giovana, Maria Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia, Bom Cauã, dia. Pedro, Ana Clara, Anelisa. Todo mundo aí, né? Bom dia. Bom dia. Vocês têm prova hoje, né? Aham. Sim. Segundo horário. Então, dessa vez eu não vou ficar aqui esperando vocês. Vamos ver quem mais vai entrar. Felipe, Enzo. Deixa eu ver aqui quem mais. Opa. Gente, muitas pessoas ainda não me enviaram a carta ao leitor, hein? Tem que produzir o texto. Bom dia, Cecília, Ana Júlia, Lude, Heitor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, vamos lá então, né? Davi, bom dia. Nós vamos continuar a aula da semana passada. Porque nós não tivemos as duas aulas. E hoje nós também só temos uma, então nós vamos finalizar a aula da semana passada, aquele arquivo, tá certo? Aí hoje a gente vai ver um tipo de crítica, um texto que ele é uma crítica, tá bom? Aí dentro do ramo não, dentro da vertente aí jornalística. Aí nós vamos continuar. Vou compartilhar aqui com vocês e explicar. É o seguinte, que olha, dia 20, que foi semana passada, e 27, que é hoje, data dessas aulas. 30, 39, 40, que era da semana passada, e hoje 41, 42. Carta crítica, tá? E gíria, que é o gênero, gênero não, que é a variação linguística, que a gente viu semana passada. Aí eu coloquei aqui que as aulas de números 42, 40 e 42 estão relacionadas à prova, tá bom? Então, 39 nós vimos variação linguística e 41 nós vamos ver aqui essa carta crítica, tá bom? Isso aqui tudo nós vimos na semana passada, vimos até aqui. Aí agora nós vamos ver esse outro gênero textual aqui,
eles chamam de crítica ombudsman, tá? É um termo mesmo que eles trazem assim, mas nós vamos usar, a gente pode falar carta crítica, tá bom? Aí tem esse exercício aqui, pouco, e depois vem falando o que que é. Nós vamos começar de trás para frente, tá? Nós vamos começar disso aqui para vocês saberem do que se trata, e depois nós vamos para os exercícios, correto? Então, olha só. Crítica de ombudsman. Aí, olha só, ombudsman é o leitor crítico, tá vendo? Então, isso aqui está relacionado a quem lê o jornal, tá? É o leitor crítico de um jornal ou de uma revista. Ele tem a função de ler tudo o que é publicado pelo órgão em que trabalha e analisar as críticas e sugestões enviadas pelos leitores, para depois expor o seu ponto de vista. Então, essa pessoa, ela fica lendo tudo que é direcionado a esse jornal, a essa revista, a esse veículo de comunicação. Ela lê e ela tem que saber absorver ali o que é positivo e de externar ali o que é negativo. Sendo que o que for negativo, né, tentar aí entender o porquê disso, o porquê que, né, teve essa crítica aí negativa, tá bom? Aí, olha só, a palavra ombudsman surgiu na Constituição Sueca de 1809, referindo-se ao escritor, ao escritório ou delegado escolhido para investigar as reclamações dos cidadãos contra o governo e os funcionários. Portanto, trata-se de um representante dos cidadãos perante a autoridade pública. Aos poucos, essa função difundiu-se para outros países. Mais tarde, já no século passado, ampliou-se para além do setor estatal e foi incorporado com certas alterações por empresas, universidades, jornais e outras instituições. No Brasil, é comum o uso do termo ouvidor, com sentido semelhante ao de ombudsman. É aquele, quando a gente fala a ouvidoria, entendeu? A gente fala ouvidoria, ou então nós falamos SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, mais ou menos parecido com esse SAC, tá? Mas ouvidor se emprega mais no sentido público e ombudsman é próprio da área privada. Na realidade, nos dois casos, trata-se de um representante do cliente ou usuário de serviços e produtos de uma organização pública ou privada. Aqui um resumo. A crítica de ombudsman é um gênero narrativo que circula na esfera jornalística e é produzido com a intenção de destacar as falhas nas coberturas feitas pelo jornal, seja elas apontada ou não pelos leitores. É produzido na terceira pessoa, tá? E a linguagem é formal. Por se tratar aqui da esfera jornalística, tem a lógica, vai ter essa linguagem formal, tá? Narrativo por quê? Porque ele conta, né, o fato ali, vai contando essas coisas. Então, quando, por exemplo, no setor público, tem o que nós chamamos de ouvidoria. Ou então, numa empresa muito grande, vai ter isso também. Tá? Nós chamamos de ouvidoria. Nós chamamos de ouvidoria porque vem de... Professor, Oi. o Vitor Alves só pediu para você aceitar de novo porque ele caiu da aula. Mas ele não me pediu, mano. Fala com ele para pedir aí. A palavra ouvidoria, ela vem de ouvido. Então, eu vou escutar. Então, é como você liga para uma empresa para poder fazer uma sugestão, fazer uma reclamação, fazer uma crítica, entendeu? Então, vai ter uma pessoa ali que vai escutar isso e ela vai ter que ser capaz de conseguir colocar isso aí dentro de como se fosse uma gavetinha. É crítica pertinente, é uma crítica destrutiva, entendeu? Então, isso aí que é esse papel desse texto que nós temos aí, tá bom? Que a pessoa que vai fazer, nós vamos chamar lá de ombudsman, tá? Então, aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, nós trabalhamos com isso, com essa ouvidoria, tá bom? É muito comum
dentro do setor público. Quando a gente quer fazer alguma denúncia, alguma reclamação, eu vou na ouvidoria, eu vou ligar na ouvidoria, eu vou fazer a minha reclamação, tá bom? Geralmente, dentro do setor público, as pessoas usam isso mais como denúncia, tá? Então, é onde que a pessoa que vai escutar, ela vai ter que ser capaz de distinguir ali o que está acontecendo e separar aquela crítica, alguma coisa assim, tá bom? Aí, este texto que nós vamos ler, nós vamos fazer o exercício. Alguém tem dúvida aí, gente, desse gênero textual? Então, é um gênero textual. Só Professor, pode resumindo. voltar rapidão. Hã? Voltar rapidão Voltar aonde? no tema. No assunto aí. Não entendi. Falar de novo? Na crítica, Voltar aqui? Isso. Só pra me inscrever aqui. Tá. Então, o que vocês precisam entender? Que é um texto que está dentro da esfera jornalística e ele trabalha com isso. Ele vai contar essas críticas, ele vai contar essas reclamações, essas solicitações, às vezes é pouco solicitação, tá bom? Mas aí ele vai ficar baseado nisso aí. Linguagem formal, terceira pessoa, tá? Aí nós vamos aqui fazer esse exercício aqui. Ele trata quanto vale a lama de Mariana, é uma pergunta, aquele rompimento lá da barragem, né, da Vale, lá da Samarco, né, aconteceu lá no distrito de Mariana, 2015, se não me engano, e recentemente nós tivemos outro aí, né, em Brumadinho. Aí vai falar disso aqui, vai falar da importância que não foi dada, que os jornais não deram para esse problema aí que foi tão grave nesse acidente, e vai ficar fazendo essa crítica aí, tá? Aí tá assim, olha, certas redações de jornais ou revistas contam com o serviço de um leitor crítico, o ombudsman. Ele também analisa as críticas e sugestões presentes nas cartas dos leitores. Então, aquelas cartas do leitor, o leitor escreve para o jornal, ele fica fazendo aquela análise. O que os leitores estão pensando acerca das matérias que estão sendo publicadas, tá bom? Porque nós sabemos que a carta, né, carta do leitor, você pode escrever ali falando daquela manchete, daquela reportagem, ou fazendo uma crítica construtiva ou então destrutiva. E depois expõe seu ponto de vista. Então, ele vai ver o posicionamento dos leitores e depois ele vai se posicionar, tá? Leia seguir o texto publicado no Folha de São Paulo, em uma sessão reservada à opinião do ombudsman. Então, aqui, quem escreveu isso aqui foi esse jornalista aí, né? Esse leitor crítico. Então, ele escreveu falando sobre como que essa notícia, como que ela foi passada. Ela foi passada de forma pequena, ela foi passada de forma mais abrangente, tá? Mais crítica, ou não. Então, vamos ver. Aí, olha só, começa assim. Foram muitas as reclamações contra a cobertura do rompimento da barragem de Mariana. Curiosamente, parte das mensagens não mencionava só este jornal, mas generalizava para toda a imprensa e a acusação de que o desastre não vinha sendo tratado com a visibilidade que sua gravidade merecia. Então, nós estamos vendo que os leitores escreveram para o jornal reclamando que os jornais não estavam, de uma certa forma, trazendo as informações daquele desastre, trazendo notícias pertinentes daquele desastre, tá bom? Aí ele vai deixar bem claro, não só desse jornal, mas, né, olha só, generalizava para toda a imprensa. Então, os leitores, de uma certa forma, estavam falando que todos estavam ocultando, não digo ocultando, mas não estavam trazendo informações, né, precisas acerca desse assunto aí. Esses vereditos são frequentes, esses vereditos, ou seja, essas cartas, né, essas reclamações, são frequentemente exagerados. Ninguém está dando nada.
colocados em avaliações subjetivas e parciais que comprometem a percepção do conjunto. Por que subjetivas e parciais? Porque as cartas dos leitores, elas são subjetivas, eles escrevem o que eles querem, o que eles acham. O leitorado, as pessoas que leem aquele jornal, porém, não está todo errado. Houve sim um descompasso na cobertura, e ela foi ainda maior nesse jornal. Tá vendo, gente, como que não quer dizer que ele trabalha para aquele jornal, que ele vai ficar defendendo o jornal. Ele fala de fato o que acontece. Então, ele está falando que, primeiro aqui ele fala que esses vereditos, essas reclamações, essas críticas, frequentemente elas são exageradas. Não só relacionada a este tema aí, lá de Mariana, mas relacionado de uma forma geral a todas as coisas que eles escrevem. Eles pegam pesado mesmo, tá bom? Aí ele está falando que isso aí por que eles exageram? Porque cada um coloca aquilo que pensa de forma subjetiva, coloca os seus anseios, seus sentimentos, as suas indagações ali, tá bom? Então, por isso que ele fala que é exagerado. Mas só que depois ele vem e fala que, de uma certa forma, eles não estão, né, totalmente errados em exagerar, falando que a imprensa não está tratando do assunto, tá? Aí ele fala, houve um descompasso na cobertura, quer dizer, a cobertura foi falha, foi pequena. E aí ela ainda maior, esse descompasso, né, essa falha, maior neste jornal. Então, quer dizer, é como se estivesse falando do próprio jornal, mas é uma crítica. As pessoas têm que entender aí que isso aí seria uma crítica construtiva. Está falando que o jornal precisa melhorar neste ponto. Aí fala assim, dos 3 grandes diários nacionais, a Folha foi o que deu menos espaço ao desastre e o menor destaque na primeira página. Então, a Folha aqui, Folha de São Paulo, que vocês vão perceber, né, onde que ela trabalha. Então, ela está falando do jornal dela. Ou publica, né? Aqui não tem certeza precisão se ela trabalha lá. A Folha foi o que deu menos espaço ao desastre e o menor destaque na primeira página. Primeira página, aquela primeira página do jornal, provavelmente veio uma fotinha lá pequenininha. Em 4 edições, a capa simplesmente ignorou o assunto, embora a jornada da lama avançasse dia a dia, tá vendo? Então foram 4 dias, aquele desastre todo, aquele tumulto todo, e a Folha simplesmente fingindo de morta. Aí fala assim, em o estado de São Paulo, que é um outro jornal de grande circulação no Brasil, o assunto também não chegou ao título principal, mas o concorrente paulista nunca deixou de destacar o caso, quase sempre com maior destaque do que neste jornal. Olha aqui o pronome que nós estamos estudando lá na língua portuguesa. Olha, o assunto não chegou ao título principal, mas o concorrente nunca deixou de destacar o caso. Quer dizer, o Estado de São Paulo, o jornal, ele pelo menos falou alguma coisa. A Folha fingiu de morta. Aí ele fala assim, o caso quase sempre não acontece neste jornal. Neste quer dizer que ela está nele, né? Está perto dela. Qual que é o jornal? Folha de São Paulo. Tá? No Carioca, o Globo, o desastre mereceu 2 manchetes e suas consequências galgaram o topo, às vezes ocupando toda a largura da capa. Então, nós entendemos aqui que a Folha praticamente não falou nada, o Estado de São Paulo um pouquinho, e o Globo foi o que deu mais destaque aí. Ainda assim, não um destaque que merecia aquela tragédia, tá bom? No primeiro dia, só a Folha deixou de mencionar que a empresa Samarco é controlada pela brasileira Vale e a inglesa BBH Billiton, tá? Né? Aqui seria em inglês, né? BPH Billiton. A omissão aí ele falando aqui que ela não mencionou isso, né? Que a Samarco está coligada aí à Vale. Provavelmente uma estratégia, alguma coisa, algum motivo eles tiveram para isso. A omissão mais a cobertura criticada foi a morte para de alguns leitores, foi o monte, desculpa, para que alguns leitores especulassem se o jornal não estava tentando poupar a Vale, tá vendo? Um dos maiores anunciantes do país. Fosse a relação simples assim, não haveria jornais. Quer dizer, se fosse olhar isso, né, essa questão aí, não tinha notícia, porque
essas questões dos anunciantes, então a gente não ia falar nada porque ele é um anunciante. Em termos de anúncio e patrocínio, a verba da Petrobras deve bater a da Vale. E mesmo assim, seus desastres ambientais sempre são reportados com afinco, o que não ocorreria se a intenção fosse poupar receita publicitária. Olha que espetáculo que ele faz. Aqui ele fala que a Folha ela pode ter não divulgado isso porque a Vale, né, trabalha com muita publicidade, ou seja, é rentável para a Folha de São Paulo. Então, ele está falando que existe essa possibilidade. Mais para frente, ele vem e fala que não. E ele não fala assim, não, isso é mentira, isso não acontece. Ele fala com um exemplo. Ele fala que a publicidade da Petrobras é muito maior do que a da Vale. É maior, não fala muito maior. Ele fala que ela é maior, deve bater a da Vale. Tá? E não é por causa disso, nem por causa disso, desculpa, a Folha não deixa de falar com afinco, com precisão, com insistência, os desastres acontecidos pela Petrobras. Então, ele está justificando, ela está querendo dizer aqui que não é por causa de publicidade que a Folha não divulgou, tá bom? Diriam alguns, mas os jornais são mais críticos e rigorosos com empresas públicas do que com companhias privadas. Porque a Petrobras é pública, né? Mista, digamos assim. E a Vale não. Então, ele está querendo falar o seguinte, que algumas pessoas vão falar que os jornais eles pegam pesado quando é uma empresa pública, tá? Quando é um serviço público. Verdade. Verdade. E natural que seja assim. É função precípua do jornalismo zelar pela coisa pública e vigiar a atuação dos governos, de qualquer nível, responsáveis finais por essas empresas. Então, ela afirma aí essa questão da empresa pública, de pegar pesado. Convém lembrar que o noticiário diário é fruto da temperatura do momento. Então, agora mudou já aqui a visão do assunto. Começou um parágrafo, é assim que as coisas... Tá vendo? Ela estava falando ali da publicidade. Por que a publicidade dentro do texto aí, dentro da Vale, ela foi menos pesada do que se fosse na Petrobras? Explicou, falou como que isso acontece, falou o porquê, e agora muda uma vertente aí do assunto. Olha só, convém lembrar que o noticiário é fruto, né, da temperatura do momento. Quando ela está alta, acaba relegando ao papel de coadjuvante fatos que, em outras circunstâncias, poderiam ser manchetes. Então, vai acontecer hoje, vai tendo mais repercussão. À medida que vai passando, isso aí vai esfriando. Isso, de fato, a gente sabe que acontece. Já no início, o rompimento de Mariana dividiu os holofotes com assuntos de alta combustão, como a corrupção da Lava Jato, tá? A bananosa que enreda o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e discussão do impeachment da presidente e a degradação econômica do país. Então, o que ela quis dizer, gente? Que começou, quando teve esse problema aí da barragem, quando ela se rompeu, tinham outros assuntos que também estavam em alta, estavam borbulhando já, estavam fervendo. Então, teve que dividir o que ele chama aí de holofotes. Né? Não pôde dar 100% de atenção, porque tinham outros assuntos também pegando fogo aqui no Brasil. Aí ela cita aqui, que era o impeachment, né, o Eduardo Cunha. Na sexta-feira passada, surgiu mais um tema de altíssima voltagem, o atentado que matou 130 pessoas em Paris. Desde então, os assuntos mencionados perderam, com razão, o papel principal. Então, ele fala que esses assuntos aqui perderam importância por causa deste atentado aqui de Paris. Nossa, professor, mas isso aqui é mais importante do que as vítimas da Vale, as famílias que perderam as casas, né? Com certeza lá foram menos vítimas, mas e as famílias que perderam um problema que está aqui tão próximo de nós, o impeachment, que é algo que uma nação passa por
é muito delicado, né? A nação fica muito fragilizada quando passa por esse processo, a corrupção que estava sendo aí mostrada, e ainda assim o atentado, esse atentado de Paris, por que que ele teve essa ascensão, ele chegando, digamos, né? Podemos falar assim. Porque, gente, ele é uma repercussão mundial, né? Então, por isso que ele conseguiu aí pegar os holofotes para ele. Continuando. Surgiram, então, as queixas sobre o espaço conferido à tragédia francesa, em detrimento do desastre nacional, que eu acabei de falar. É uma comparação indevida, engajada, me perdoem a aspareza dos termos, em um dualismo simplório e, por vezes, provinciano. Ela não está sendo a favor. Não faz sentido pretender o mesmo tratamento para os dois eventos, porque as consequências geopolíticas e econômicas dos atentados em Paris são indubitavelmente mais vastas e disseminadas do que o do rompimento da barragem, além de uma coisa não decorrer da outra. Tá? Então, por que ela pede desculpa? Porque ela acha que isso aqui, sim, vai ser mais importante. O tratamento dado a Mariana já era insatisfatório antes da eclosão e do drama francês. A rigor, o desastre não foi prioridade, nem no cotidiano, que faz a cobertura ambiental. Com exceção do início e um outro dia, a lama foi relegada às páginas internas do caderno. Começaram a ficar ali no interior do jornal, né? Porque vai perdendo aquele fervor da notícia. Pode ter sido por erro de avaliação do jornal, supervalorização do noticiário público, ela justificando aqui, né? Por que isso aconteceu, falta de sensibilidade diante das tragédias ambientais, etc. Paris ou Cunha não tem nada com isso. Quer dizer, o atentado de Paris, a Lava Jato, não tem nada com isso. Então, a gente percebe que é um texto super fácil de ler, um texto todo amarrado, tá bom? E que vai explicando aí essas questões dessa crítica e fala o porquê que o jornal não colocou com tanta veemência, com tanta crítica, né? Esses problemas aí, tá bom? Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Fácil o texto, né? Então, vamos começar lá, porque provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo. Então, vamos para as questões. Foi 2015, tá? Observe que a Ombudsman expõe seu ponto de vista sobre publicação do jornal, em especial sobre aqueles que informam sobre o acidente ambiental que ocorreu em Mariana, cidade interior de Minas Gerais, 2015. O rompimento da barragem da empresa de mineração Samarco causou graves problemas e teve repercussão internacional. No primeiro parágrafo, qual é a crítica feita ao jornal pela Ombudsman? Ou seja, qual que foi a crítica no primeiro parágrafo? Só a gente voltar aqui que a gente vai achar, né? Olha só, a crítica não vinha sendo tratado com a visibilidade que sua gravidade merecia. Essa é a crítica, tá? Essa aí é o que ele acha aí que tinha de problema, tinha de errado. Então, foi a crítica que eles fizeram aí, tá bom? Isso aqui não vinha sendo tratado com a visibilidade que a sua gravidade merecia, tá bom? Por que ela estranhou que outros órgãos de jornalismo também tenham feito uma cobertura insuficiente do acidente ambiental em Mariana? Então, ela menciona lá que foram 3 jornais, os 3 maiores, Folha de São Paulo, que não praticamente nada, o Estado de São Paulo, mais ou menos, e o Globo, que deu um pouquinho mais de repercussão. Então, por que ela estranhou isso? Oi. Essa atividade aí vai ter de te enviar? Vai. Aí pergunta aí por que ela, né, estranhou isso aí. Olha, parte da mensagem não mencionava só esse jornal, mas generalizava para toda a imprensa a acusação do desastre. Tá? Ela fala que, olha, muitas reclamações, tá? E fala que isso é curioso, né? Que ela tem uma
como que eu falo com vocês? Uma curiosidade aí, aliás, curioso não, porque ela acha que é novo, né? As pessoas não ficarem, opa, mas já? As pessoas ficarem aí com esse, querendo mais notícia, né? Então, quando ela pergunta aí, quando fala por que ela estranhou, ela fala, ela está querendo dizer, né, que muitos aí cometeram esse erro, né? Muitos jornais cometeram esse erro de não publicar. Olha só, dos 3 grandes jornais. Então, a gente pode colocar assim, porque ela estranhou. A gente pode colocar porque muitos jornais não deram a importância devida para o fato. Beleza? Destacar aqui. Aí agora vem para 2. Na número 2, fala o seguinte. No segundo parágrafo, a autora faz uma crítica, desta vez aos leitores de jornais. Que opiniões ela expõe sobre o comportamento dos leitores, né, que se queixam do jornal, né? O que ela acha que eles falam lá? Ela acha que eles falam demais, né? A crítica deles é o quê? Exagerado. Olha, esses vereditos são frequentemente exagerados. Ninguém está dando nada. Porque, olha, ninguém está dando nada, calcados em avaliações subjetivas e parciais que comprometem a percepção do conjunto. Então, é isso aqui que ela pensa, que eles são o quê? Excessivos, são exagerados. Tá bom? Então, é só a gente colocar essa parte aqui na letra A. São exagerados. Se você colocar só isso, exagerado, excessivo, também está tranquilo, tá? Entretanto, nesse mesmo parágrafo, a jornalista reconhece que os leitores não estão errados quando reclamam do jornal. O que ela confirma? Aí é onde que ela fala, né? Que eles estão lá dentro do... Aqui, olha, está no finalzinho, eu até separei. O leitorado, porém, não está todo errado. Houve sim um descompasso na cobertura. E ele foi ainda maior nesse jornal. Então, é aqui que ela fala que eles não estão errados. Tá bom? O que ela confirma? Você pode colocar essa parte e falar. Aí, olha, ela confirma, né, que neste jornal, no jornal Folha de São Paulo, a falta de informação foi ainda maior. Tá bom? Aí vamos para 3. Ao reforçar essa ideia no parágrafo seguinte, o jornalista desenvolve as ações realizadas pelo jornal no período em que ocorreu o rompimento da barragem. Tá bom? Aí ele fala assim, que críticas feitas por ela deixa evidente a posição do ombudsman em apoio aos leitores. Tá? Quando ela fala aí, qual que é a posição no caso, ela ali, em relação a isso. Ou seja, ela fala que esse destaque, né, não aconteceu mesmo quando o bicho pegou. Vamos ver aqui onde que vai estar aqui no... dos 3 grandes jornais, a Folha foi o que deu menos espaço, né? Destaque em 4 edições, acaba simplesmente o assunto, embora a Jornada da Lama avançasse dia a dia. Então, mesmo o assunto estando em alta, a Folha ainda, né, não colocou lá. Então, a gente pode colocar essa parte aqui. A Folha ainda não deu a credibilidade. Cadê? Tá bom? Observe que no 4º parágrafo, a jornalista continua a defesa do seu ponto de vista. Com que objetivo ela comenta a atitude, tá, de outros jornais importantes na cobertura do acidente? Ela quer dizer que
né? Ela está mostrando aí que isso não acontece só com a Folha, ela está comparando, né, com outros jornais aí, e que eles também não deram tanta credibilidade. Então, está no 4º parágrafo. Eu numerei os parágrafos para ficar mais fácil para eu achar, que olha, em o estado de São Paulo, o assunto também chegou, né, não chegou ao título principal, mas concorrente, o Globo, tá vendo? Então, é isso que ela está perguntando. Por que ela fala isso, né? O destaque no Globo, 2 manchetes, tá? Então, quando ela fala assim, quando pergunta lá o objetivo, a gente pode falar que o quê? A intenção aí é destacar o papel de cada destacar o que aconteceu, né, em cada jornal. A maneira como foi, a gente pode colocar assim. Com que objetivo? A gente pode colocar assim, ó. Com o objetivo de mostrar que outros jornais de grande circulação também não deram a importância devida para o desastre. Tá bom? Então foi esse o objetivo aí. B. A que conclusão se pode chegar sobre o desempenho, né, dos 3 diários nacionais? Né? O que a gente pode pensar? A mesma coisa, né? Eles não tiveram interesse em mostrar aí esse desastre. Não houve interesse. Por algum motivo, tá, gente? Não houve interesse, por algum motivo, em divulgar com mais precisão o desastre ambiental de Mariana. Ok? Aí o restante agora vocês vão terminar para mim e vão me enviar. Tá bom? Vocês vão fazer 5, 6, 7, 8, 9, até a 10. Tá bom? Tá bom. Ok. Tá bom. Entenderam, gente? Viram que não é difícil. Complicado. É, tranquilo. Dá para É entender. muito fácil. Aí nós vamos voltar na semana que vem. Amanhã nós voltamos com português. Tá bom? Tá. Semana que vem nós voltamos com Tá. produção. Tchau, professor. Gente, então muito Tchau. obrigado aí pela participação. Tchau, professor. Boa prova. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, professor. Tchau, Professor, e a fica com Deus. chamada? Eu faço, eu vou, É, eu fiz um chamada. print, vou fazer um print aqui dessa, eu tenho, parece para mim aqui os participantes, tá bom? Depois também eu olho na gravação, não tem problema não. Tá bom. Tchau, professor. Fica com Tchau, Deus. professor. Tchau, Até a próxima professor. aula. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, bye.